Não peça a ninguém que acredite em você. Não reclame do que está acontecendo. Apenas assuma o sentimento do seu desejo realizado e permaneça nele, porque nada e ninguém tem poder sobre você além da sua própria consciência. Neville Goddard. Pare tudo o que está fazendo agora. Feche os olhos por um instante, respire fundo e se concentre no que vai ouvir. Porque o que vou compartilhar com você é um segredo espiritual tão poderoso que apenas uma minoria silenciosa o vive. Apenas 1% realmente descobriu, aplicou e experimentou a transformação que ele traz. Esse princípio é radical, direto, sem rodeios, nunca reclamar e nunca explicar. Não se trata de uma frase bonita ou de um conselho moral. Trata-se de uma lei espiritual. É um código oculto que separa os que vivem como vítimas das circunstâncias daqueles que vivem como criadores conscientes. E antes que sua mente diga isso é exagero, eu quero que você fique comigo até o final. Porque eu prometo, se você entender a profundidade dessas palavras, sua vida nunca mais será a mesma. Talvez você pense, mas todo mundo reclama. É normal. É humano. Talvez você diga, mas às vezes é necessário explicar. Eu não posso simplesmente viver sem dar satisfação. E é exatamente aí que mora a diferença entre os muitos e os poucos. Entre a multidão e os escolhidos. A multidão reclama porque acredita que o mundo de fora governa sua vida. Reclama porque não sabe que cada circunstância é reflexo da sua consciência. A multidão se explica porque acredita que precisa da aprovação dos outros para existir. Vive mendigando validação. Vive pedindo desculpas por ser quem é. Mas o 1% não. O 1% não reclama, porque sabe que reclamar é criar mais daquilo que não deseja. O 1% não se explica, porque sabe que sua existência não precisa de justificativa. O 1% vive como autor, e não como personagem. E se você está aqui, ouvindo isso, não é por acaso. Você está sendo chamado para deixar a multidão e se unir àqueles que assumem seu verdadeiro poder. Então vamos começar pelo primeiro ponto: nunca reclamar. Quando você reclama, você está declarando ao universo: eu sou vítima, algo deu errado, eu não tenho poder. E como o universo responde apenas ao que você aceita como verdade, ele devolve mais circunstâncias para reforçar essa posição. É como se cada reclamação fosse uma oração invertida. Uma afirmação de fé no problema. Neville Goddard dizia que cada pensamento é uma semente, e cada sentimento é água derramada sobre essa semente. O que você cultiva em sua mente inevitavelmente se torna realidade. Reclamar é cultivar ervas daninhas. É regar o indesejado. É convidar para sua vida mais do que você não quer. E talvez você diga, mas eu só estou desabafando. Desabafar não é inocente. Toda palavra tem peso criativo. Toda emoção carregada de sentimento é uma ordem para o universo. O que você chama de desabafo é, na verdade, um decreto. E você colherá esse decreto mais cedo ou mais tarde. A Bíblia já dizia, da abundância do coração fala a boca. E eu digo a você, da abundância da boca nasce a realidade. O que você fala, você vive. O que você murmura, você multiplica. Por isso, nunca reclame. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, cale sua boca e volte sua atenção para dentro. Porque se reclamar da vida ao indesejado, o silêncio abre espaço para o nascimento do desejado. E aqui está o ponto central: reclamar é negar a divindade em você. Se você é filho de Deus, se o reino está dentro de você, como pode olhar para a vida e dizer isso está errado? Deus olhou para a criação e disse: eis que é muito bom. Reclamar é dizer o contrário. É chamar de ruim aquilo que nasceu do seu próprio estado de consciência. Mas você não precisa mais viver assim. A partir de hoje, você pode escolher calar a reclamação, negar o impulso, mudar o foco e criar conscientemente o que deseja. E eu quero que você faça algo agora. Pense na última vez em que reclamou. Talvez tenha sido hoje mesmo, talvez minutos atrás. Veja como se sentiu. Veja como seu corpo reagiu. Veja como sua energia caiu. Isso não é coincidência. Reclamar suga sua força vital. Reclamar é um pacto com a impotência. Mas quando você escolhe não reclamar, quando você escolhe silenciar e imaginar o desejado, algo muda dentro de você. Você sente a leveza da criação. Você sente o poder retornar às suas mãos. Se essa mensagem já está mexendo com você,
Compartilhe agora com alguém. Talvez essa pessoa esteja presa no ciclo das queixas e precise da chave que você acaba de receber. Nunca reclamar não significa se conformar. Significa se recusar a perpetuar o indesejado. Significa usar sua energia criativa para plantar o que você quer colher. É dizer, eu não sou vítima, eu sou criador. E assim como reclamar é veneno, explicar é prisão. E é sobre isso que vamos falar agora. No primeiro princípio nós vimos como reclamar é usar a imaginação contra si mesmo. É transformar a boca em um martelo que destrói em vez de construir. Agora precisamos olhar para o segundo princípio, nunca explicar. Explicar parece inocente, mas é uma das maiores armadilhas espirituais. Porque toda vez que você se explica, está dizendo, eu preciso que você aceite quem eu sou. Eu preciso que você aprove minhas escolhas. Eu preciso que você valide minha vida. E isso é mentira. Você não precisa. Você não precisa explicar sua fé. Você não precisa explicar sua visão. Você não precisa explicar o que Deus está fazendo em sua vida. Quem entende, entende. Quem não entende, não precisa. O que você é, já basta. O que você vive, já é completo. Quando você se explica, você se coloca no banco dos réus, como se o outro tivesse o poder de julgá-lo. Mas não tem. Ninguém tem esse poder sobre você, a não ser que você mesmo dê. A Bíblia diz, eu sou o que sou. Essa não é apenas uma frase mística. É a mais alta declaração de identidade. É Deus afirmando que não deve satisfação a ninguém. Ele simplesmente é. E se você é imagem e semelhança desse eu sou, por que vive se explicando? Olhe para os lírios do campo. Eles não explicam sua beleza. Eles não pedem desculpas por florescer. Eles apenas existem, e em sua existência glorificam a Deus. Assim deve ser você. Não explique. Apenas seja. Explicar é se ajoelhar diante da insegurança. Explicar é pedir desculpas pela sua própria luz. Explicar é dizer, eu não confio que sou suficiente, então preciso que você me confirme. Mas a verdade é que você já é completo. Você já é perfeito. Você já é suficiente. E veja como isso aprisiona. Toda vez que você se explica, você dá aos outros o poder de aceitar ou rejeitar você. Se aceitam, você fica em paz. Se rejeitam, você sofre. Ou seja, você vive prisioneiro da opinião alheia. Isso não é vida. Isso é escravidão. Nunca explicar é declarar, eu sou livre. Eu sou completo. Eu sou quem eu sou. Não devo nada a ninguém. Mas talvez você diga, e quando preciso esclarecer algo prático? No trabalho, em casa. Sim, existe diferença entre transmitir informação e justificar-se. Explicar-se é buscar validação. Transmitir informação é apenas clareza. Uma nasce da dúvida. A outra nasce da confiança. E você já deve ter percebido, até mesmo as explicações práticas que damos muitas vezes carregam insegurança. Muitas vezes falamos demais tentando provar algo. Mas quanto mais explicamos, mais parece que estamos errados. Porque a verdade não precisa de defesa. A verdade simplesmente é. Foi por isso que Jesus muitas vezes permaneceu em silêncio diante das acusações. Porque ele sabia, não precisava explicar nada. Sua vida era a prova. Sua essência era suficiente. E ainda assim, mesmo em silêncio, ele transformava tudo ao redor. Agora imagine sua vida sem precisar se explicar. Imagine a liberdade de ser quem é, sem pedir permissão. Imagine a paz de não precisar justificar escolhas. Imagine o poder de simplesmente viver, confiante, completo. Esse é o poder de quem vive pelo princípio, nunca reclamar, nunca explicar. E quero que você entenda algo muito importante. Tanto a reclamação quanto a explicação nascem do mesmo lugar. A crença de que você é separado de Deus, que você é impotente, que precisa de algo fora de você. Reclamar é dizer que as circunstâncias mandam em você. Explicar é dizer que os outros mandam em você. Mas a verdade é que nada disso é real. Você não é separado. Você não é impotente. Você é criador. Você é divino. Você é o poder operante da sua vida. Por isso, a partir de hoje, cada vez que sentir vontade de se explicar, lembre-se, não devo nada a ninguém. Eu sou. E isso basta.
E aqui entra o segundo chamado para você. Se essa mensagem está ressoando com a sua alma, se você sente que ela está confirmando algo que você já pressentia, não segure isso para si. Espalhe essa palavra. Porque esse é o tipo de verdade que liberta não só você, mas também aqueles que você toca. Quando você deixa de reclamar e de explicar, você começa a viver a partir do reino interior. E Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Isso não é poesia. Isso é literal. Tudo o que você precisa, tudo o que você deseja, todo o poder criativo já está dentro de você. Quando reclama, você nega esse reino. Quando explica, você o busca fora. Mas quando silencia e simplesmente assume sua identidade, esse reino se manifesta. E aqui está um segredo: o silêncio é mais poderoso que 1000 explicações. O silêncio cria autoridade. O silêncio cria respeito. O silêncio cria espaço para que a sua essência fale mais alto que suas palavras. Jó só teve sua vida restaurada quando parou de reclamar e de exigir explicações. E assim é com você. Enquanto reclama, nada muda. Enquanto exige, nada acontece. Mas quando você para, quando silencia, quando volta-se para dentro, o poder se manifesta. Nunca reclamar e nunca explicar é viver de dentro para fora. É confiar que o mundo de fora é apenas reflexo. É escolher o que plantar na imaginação e deixar que o exterior cuide de se alinhar. E quando você vive assim, algo mágico acontece. Você se torna um imã de respeito, de prosperidade, de paz. Porque o mundo responde ao estado de consciência que você carrega. Então, da próxima vez que alguém exigir explicações, sorria e permaneça em paz. Da próxima vez que as circunstâncias te provocarem, silencie e permaneça firme. Porque você já sabe, cada explicação é perda de poder. Cada reclamação é desperdício de energia criadora. E agora você já não desperdiça nada. Agora você é parte do 1%. Compartilhe essa mensagem. Grave-a no coração. Viva por ela. E você verá que a vida começa a se reorganizar para honrar o seu novo estado. Quando você entende de verdade que nunca reclamar e nunca explicar é mais que uma regra de comportamento, mas sim um estado de consciência, tudo muda. Você deixa de viver como homem exterior, limitado pelas aparências, e começa a viver como homem interior, criador divino. É por isso que Neville Goddard dizia: não julgue pelas aparências. Viva no fim, viva no estado do desejo realizado, e deixe o mundo se reorganizar para confirmar a sua suposição. Essa frase parece simples, mas ela desmonta toda a lógica da reclamação e da explicação. Porque reclamar é julgar pelas aparências. Explicar é buscar fora a confirmação do que já é seu dentro. A Bíblia reforça isso quando Jesus declara: o reino de Deus está dentro de vós. Não é um reino distante, não é um lugar que você vai alcançar depois da morte. É aqui, agora, dentro da sua consciência. E se o reino está dentro, o que afora não pode ter poder sobre você, a não ser que você dê. Veja o que acontece com a reclamação. Quando você murmura contra a vida, você está dizendo que o exterior manda em você. Você está negando que o reino está dentro. E veja o que acontece com a explicação. Quando você sente necessidade de justificar-se, você está dizendo que o julgamento dos outros tem mais peso que a voz de Deus em você. E a verdade é que ambas as posturas são negação do poder divino. Vamos olhar para Jó com mais atenção. Ele era íntegro, próspero, respeitado. Mas quando as provações chegaram, ele fez o que a maioria faz. Começou a reclamar, começou a exigir explicações. Passou capítulos inteiros murmurando, se colocando como vítima. E o que aconteceu? Nada mudou. Nenhuma explicação chegou. Nenhuma resposta caiu do céu. Foi só quando Jó se calou, quando parou de reclamar e voltou-se para dentro, que sua vida foi restaurada em dobro. Isso é muito profundo. Enquanto reclamava, Jó estava preso ao sofrimento. Quando silenciou, o poder se manifestou. E isso vale para você. Cada vez que você reclama, você prolonga a dor. Cada vez que você exige explicações, você atrasa a solução. Mas quando você silencia, quando você descansa na fé, quando você escolhe imaginar o fim desejado, a restauração começa. Neville dizia: o mundo é você mesmo empurrado para fora. E aqui está o segredo. Se o mundo é você, reclamar dele é reclamar de si mesmo. Explicar-se a ele é pedir permissão a si mesmo. É um círculo sem sentido. Mas quando você entende que é você quem cria,
você simplesmente muda dentro, e o fora se ajusta. Talvez você esteja se perguntando, mas como aplicar isso no dia a dia? A resposta é simples, mas exige prática. Primeiro, vigie seus pensamentos. Perceba o impulso antes que ele saia pela boca. Quando sentir vontade de reclamar, faça uma pausa e pergunte: o que eu quero em vez disso? Então feche os olhos por um instante e imagine. Substitua a reclamação por uma cena simples em que tudo já esteja como você deseja. Não precisa ser longo. Pode ser uma cena curta, mas carregada de sentimento. Segundo, vigie suas palavras. Quando perceber que está prestes a se explicar demais, respire. Diga menos. Seja direto. E internamente lembre-se: eu sou. Isso basta. E terceiro, confie no processo. Não espere perfeição de si mesmo. Talvez você escorregue, talvez reclame sem perceber, talvez se explique no automático. Mas cada vez que despertar, escolha diferente. Isso é treinamento espiritual. E à medida que você treina, algo acontece. Você começa a sentir uma paz nova. Você começa a perceber que não precisa reagir a tudo. Você começa a experimentar a liberdade de ser quem é, sem se justificar. E percebe que aquilo que antes te provocava já não tem mais poder. Compartilhe esta verdade com alguém agora. Porque cada vida que entende esse princípio se torna uma luz no meio da escuridão. Nunca reclamar e nunca explicar é viver no poder do silêncio criativo. O silêncio que não é vazio, mas cheio de fé. O silêncio que não é omissão, mas autoridade. E aqui está mais uma citação de Neville: mude seu conceito de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. É isso que acontece quando você abandona reclamações e explicações. Você muda o conceito de si. Você deixa de ser vítima. Você se torna criador. E o mundo inteiro tem que mudar para refletir isso. Agora, veja como isso se aplica até nas pequenas coisas. Você está no trânsito e sente vontade de reclamar. Se fizer isso, você só gera mais frustração. Mas se parar e, em vez disso, imaginar-se chegando em paz ao destino, algo muda dentro de você. E esse algo interior é suficiente para alterar a experiência exterior. Ou talvez você esteja em uma discussão e alguém exige explicações. Se você entra no jogo, você se coloca na posição de réu. Mas se respira fundo, responde apenas o necessário e se mantém firme, você permanece no trono da sua identidade. É isso que diferencia os 99% do 1%. O 99% vive reagindo. O 1% vive criando. E aqui vai uma verdade dura: a maioria nunca sairá desse ciclo. A maioria vai morrer reclamando e se explicando. Vão passar a vida mendigando aprovação e culpando as circunstâncias. Mas você não. Você foi chamado para algo maior. Você está ouvindo isso porque está pronto para se unir ao 1%. E como parte desse 1%, você não vai mais desperdiçar energia. Você vai transformar cada impulso de reclamar em um ato de criação. Você vai transformar cada impulso de explicar em um ato de afirmação silenciosa da sua divindade. Esse é o segredo que muda tudo. Esse é o código que poucos conhecem. Esse é o poder que só 1% descobre. Quando você decide viver pelo princípio de nunca reclamar e nunca explicar, sua vida entra em outro nível. Você deixa de ser comandado pelo exterior e passa a viver pelo interior. E aqui está um segredo espiritual revelado por Neville: o corpo eterno do homem é a imaginação. E essa imaginação é o próprio Deus. Isso significa que, enquanto a maioria usa a imaginação para reclamar e se justificar, criando correntes que os prendem, você usa sua imaginação para libertar. Você planta sementes de novos estados e colhe realidades transformadas. A metáfora da semente é fundamental. Quando você planta uma semente no solo, não fica escavando todo dia para ver se está crescendo. Você confia no processo. Você rega, cuida, e espera o tempo perfeito. Assim também é com a vida espiritual. Cada vez que você escolhe não reclamar e, em vez disso, imagina o fim desejado, você planta uma semente. Cada vez que você se recusa a se explicar e permanece firme em silêncio, você rega essa semente com fé. E o tempo da colheita virá. Talvez não imediatamente. Talvez não da forma que você espera. Mas virá. Porque a lei da consciência é infalível. O que você assume como verdadeiro, mais cedo ou mais tarde,
se materializa no mundo exterior. Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A reta justiça é a visão do fim desejado. É olhar para a doença e dizer eu sou saudável. É olhar para a escassez e dizer eu sou abundante. É olhar para a rejeição e dizer eu sou amado. E permanecer nisso, sem reclamar, sem se explicar. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil agora. Talvez sua mente diga: mas eu tenho motivos para reclamar. Eu entendo. Todos temos. Mas aqui está a verdade. Enquanto reclamar, você ficará preso exatamente no que deseja sair. Enquanto buscar explicações, continuará dependente da validação alheia. O caminho da libertação exige silêncio, exige fé, exige imaginação deliberada. E eu quero que você faça agora um exercício. Pense em uma situação que hoje te faz reclamar. Pode ser uma área da sua vida em que parece não haver saída. Agora, em vez de repetir a queixa, feche os olhos e imagine uma cena curta, simples, mas carregada de significado. Pode ser alguém te parabenizando, pode ser você sorrindo em paz, pode ser uma mensagem de boas notícias chegando. Veja a cena, sinta como se fosse real, e permaneça nela por alguns instantes. Esse é o poder. Isso é viver no fim. Isso é plantar a semente. E se você repetir esse exercício todos os dias, verá como as circunstâncias começam a se mover em direção à sua visão. Neville dizia: sentir é o segredo. Não é apenas pensar, não é apenas falar. É sentir como se já fosse real. Esse sentimento é o que transforma. Esse sentimento é a água que faz a semente germinar. E aqui está um detalhe precioso. Ao escolher nunca reclamar e nunca explicar, você economiza energia. Toda energia que antes era desperdiçada em murmúrios e justificativas se torna disponível para criar. Você entra em um estado de clareza e poder que a maioria nunca experimenta. Pense em pessoas que marcaram a história. Elas não ficaram conhecidas por reclamar. Elas não ficaram conhecidas por se justificar. Elas viveram suas verdades. Elas criaram novas realidades. E, muitas vezes, foram incompreendidas. Mas não se explicaram. Permaneceram firmes. E o tempo provou a verdade delas. Assim será com você. Talvez alguns não entendam seu silêncio. Talvez alguns se incomodem porque você parou de reclamar junto com eles. Talvez até se afastem porque você não se justifica mais. Mas esse é o preço da liberdade. E essa liberdade vale tudo. Agora, guarde isso. O mundo não precisa da sua explicação. O mundo precisa da sua transformação. E ela acontece em silêncio, dentro de você. Se essa mensagem está queimando no seu coração, se você sente que ela é para você, inscreva-se, permaneça conectado, porque essa jornada é contínua. Aqui você vai encontrar força para se manter firme no caminho. Essa é a terceira chamada, e talvez a mais importante: não caminhe sozinho. Junte-se a esse movimento do 1% que está mudando a consciência do mundo. Voltando à metáfora da semente, quero que você entenda algo profundo. Muitas vezes, antes de brotar, a semente parece morrer. Você olha para o solo e não vê nada. Pior, às vezes a terra fica seca, às vezes as circunstâncias parecem contrárias. Mas é exatamente nesse período invisível que a maior transformação acontece. O mesmo acontece com seus desejos. Talvez pareça que nada está acontecendo. Talvez pareça que tudo está piorando. Mas é nesse momento que a fé é testada. É nesse momento que você precisa permanecer sem reclamar, sem se explicar, apenas confiando. Porque cedo ou tarde, a semente rompe o solo. O invisível se torna visível. O impossível se torna real. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e verá que cada silêncio valeu a pena. Cada vez que segurou a reclamação, cada vez que negou a explicação, você estava regando sua colheita. E ela virá. Por isso, nunca reclame, porque reclamar é plantar ervas daninhas. Nunca explique, porque explicar é entregar seu poder. Crie, imagine, sinta, seja. E quando fizer isso, você verá que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Existe apenas a lei da consciência. Existe apenas o reflexo daquilo que você assume como verdadeiro. Lembre-se, você é Deus em expressão. Você é Criador. Você é a consciência operante no seu mundo.
E como Neville disse, mude sua concepção de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Não espere por milagres externos. Torne-se o milagre. Não espere que os outros te aprovem. Aprove-se. Não espere que as circunstâncias mudem para parar de reclamar. Pare de reclamar e as circunstâncias mudarão. Esse é o poder que apenas 1% descobre. Esse é o segredo que transforma. Então, pare tudo o que está fazendo. Grave no coração essas palavras. Nunca reclamar. Nunca explicar. Apenas criar. E observe, milagres começarão a acontecer diante dos seus olhos.